Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês e antes da gente ler os textos e falar sobre os dons que ficamos de falar hoje. Quero dizer uma coisa para vocês, existe muita gente que é batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, do jeito da expressão que vocês quiserem, é cheio do Espírito Santo, sem saber, sem perceber. Porque ao longo dos séculos, dos anos, não dos séculos, das décadas, foi ensinado de que o indivíduo, para poder testificar que era batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ele tinha a exigência de manifestar dons espirituais, especificamente o dom de línguas, de falar em línguas estranhas. E como nós percebemos textualmente, não há nenhuma obrigatoriedade de que o indivíduo fale. É uma coisa que acontece quando o batismo está sobre as pessoas. Por que nós chamamos de batismo? A própria palavra vem sobre enchimento, é preenchimento, é uma espécie de fortificação, que nada tem a ver com a salvação. Ou que seja, o indivíduo que se diz batizado com o Espírito Santo, ele não é mais crente nem menos crente, ele não tem mais força nem menos força, o que ele tem é um revestimento, o que ele tem é uma capacitação. Imagine uma pessoa que vai para uma batalha e ela está com o corpo, né, com uma roupa comum. Ele vai para a batalha e ele tem mais dificuldades para enfrentar essa batalha, embora ele tenha a mesma coragem, a mesma fé, a mesma capacitação interior. Mas ele precisa agora de um revestimento, alguma coisa que esteja além do que ele já tem. Ele já tem o Espírito Santo dentro dele, ele é salvo, o nome dele está no livro da vida, está escrito que ele é salvo, ele é um servo de Deus, mas agora ele precisa se render a um novo tipo de ação espiritual. Foi o que aconteceu com John Wesley. Wesley, durante muito tempo, já pastor inclusive, filho de pastor, pregando em igrejas, ele não tinha essa convicção dentro dele de sentir essa vibração, essa coisa do coração abrasado que ele chamava, e ele então começa a buscar essa experiência de ter uma certeza, uma convicção. E na hora da oração que você faz, você pode fazer uma oração como eu acabei de fazer, ou você pode mergulhar neste Espírito. É porque é usada a mesma expressão do bapt, quer dizer, emergir, batismo, é emergir em águas. Né? A palavra batismo por si só já significa que o corpo todo é imerso. É como você vai sepultar uma pessoa, então ela é sepultada nas águas e depois ela ressurge das águas. Né? E você não sepulta só a cabeça de uma pessoa e deixa o corpo de fora. Né? Você sepulta o corpo todo. Então, esse batismo, essa imersão e esse retorno das águas que é necessário para a tua conversão ser pública, é um ato público de fé, o batismo nas águas, vem depois, então, essa capacitação, que no caso dos discípulos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, por ordem do próprio Jesus, para que sobre eles descesse essa manifestação. A gente já leu sobre ela, a gente já leu sobre a importância desse revestimento, que é uma segunda bênção. O indivíduo já é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele já tem o Espírito Santo, ele já tem a plenitude, ele pode ter o fruto do Espírito com todos os gomos, mas isso não significa que ele fale língua estranha ou não. Então, uma coisa é o fruto do Espírito, que eu vou explicar ainda aqui nessas lives, e a outra coisa são os dons espirituais que são usados para casos esporádicos, para o benefício da igreja, certo? Infelizmente, ao longo das décadas, esses dons foram sendo usados para benefícios do engrandecimento do próprio eu, né? E muita gente hoje vive da prática desses dons e é convidado para muito lugar e acaba usando o dom para que a glória seja dele e não de Deus.
mas a manifestação do Espírito Santo, ela pode ser sentida. E eu garanto que muitos de vocês que nunca falaram em línguas estranhas, na hora que estão orando, sentem a presença de Deus, sentem um vibrar no coração, sentem uma pele arrepiando, sentem a presença gloriosa de Deus, vocês conseguem perceber essa presença. Então a oração de vocês não é uma coisa seca, não é uma coisa religiosa apenas, não é uma coisa simplesmente carnal. Vocês não são apenas religiosos carnais, porque se você ajoelha e diante de Deus você faz uma oração contrita, com o coração aberto, se arrependendo dos seus pecados, e você começa a sentir o vibrar da presença de Deus, essa presença de Deus em você é a manifestação do Espírito Santo. E algumas pessoas começam, quem começa é a pessoa, não é um anjo de Deus que vem e puxa a língua da pessoa e começa a sacudir para que a pessoa fale em línguas estranhas, não. É uma manifestação do Espírito Santo junto com a fé que a pessoa tem naquele momento de abrir a boca e falar, sabe? Está com vontade de dar glória, ele dá glória. Né? Então, por que nós somos pentecostais? Porque nós falamos em língua estranha? Não, isso é um engano. Nós somos pentecostais porque na hora da oração nós extravasamos o que pensamos, nós extravasamos o que temos vontade. Então, se na hora que nós cantamos, nós dançamos, e sentimos aquela coisa gostosa de dançar, sentimos o prazer de dançar, não a dança carnal em si só, porque eu posso dançar num baile e não estar sentindo a presença de ninguém. Mas se eu sinto ali o calor da presença de Deus, e isso me traz movimento, me traz de alguma forma, eu choro, eu tenho qualquer uma manifestação, isso tem a ver com a presença do Espírito Santo, certo? Mesmo que você não abra a boca para falar em língua estranha. Só que para falar em línguas, você tem que abrir a boca para falar, assim como eu estou abrindo a minha boca para poder falar com vocês agora. Esse assunto é um assunto bem delicado e a gente poderia fazer uma outra live mais à frente. Por quê? Porque eu já estou aqui no meio dos dons espirituais e algumas perguntas surgiram sobre isso. Para você ter uma ideia, na live de ontem, no culto de ontem, alguém me perguntou qual a diferença das trombetas. Isso nós já conversamos, lá no estudo de escatologia está tudo lá, as trombetas, a trombeta de Apocalipse, a trombeta de 1 Coríntios. Então veja, as pessoas às vezes não buscam, não querem ler ou não querem ver, simplesmente ver um vídeo. Caramba, você está em casa, você está sem trabalhar, ou você está trabalhando de forma limitada, ou está desempregado, ou enfim, chegou em casa cansado, em vez de ir ver porcaria, em vez de ir para a internet para ver um monte de notícia fake news, em vez de ligar a televisão para ver um monte de bobagem que só vai deixar você com mais raiva da vida ainda, liga numa live dessa, liga lá no YouTube, se filia lá no YouTube, no meu YouTube ou em outros pastores, tantos que estão aí sérios, fazendo lives muito boas, graças a Deus, para pessoas extremamente sérias, pregando a palavra de Deus. Então eu aconselho a você a fazer isso, né? Porque senão todas as lives nós vamos ter que revoltar, refazer, reexplicar, e aí a gente vai ficar nesse negócio e não anda, certo? Então eu quero que vocês entendam perfeitamente. O pentecostal, ele não é pentecostal por falar em línguas, embora muita gente ache que é isso, tá? Não, o pentecostal, ele é pentecostal porque ele se movimenta, porque ele extravasa, ele põe para fora aquilo que ele sente. Então, se ele sente vontade de cantar, ele canta. Se ele sente vontade de agir, ele age. De se movimentar, ele se movimenta. Ele é um povo barulhento, ele é mais barulhento do que aquele mais tradicional. O mais tradicional não é mais santo, nem tampouco mais pecador. É uma forma de um indivíduo sentir a presença de Deus e aceitar ou não essa manifestação. Como eu disse, não deixa ninguém mais santo ou menos santo, mais salvo ou menos salvo. Eu prefiro gostar dessa coisa. Eu particularmente gosto de viver no meio pentecostal, embora eu saiba que
existe muito mais heresia no meio pentecostal. 90% a mais das heresias que existem estão no meio pentecostal. Isso a gente sabe principalmente com o neopentecostalismo. Eu tenho que dar minha mão à palmatória, eu tenho que lavar minha roupa suja, eu não posso, né, eu não sou conivente com muita coisa que os chamados pentecostais, Assembleias de Deus e todo quanto é nome, porque o nome Assembleia de Deus, Batista, hoje é popular, cada um bota lá uma plaquinha, Assembleia de Deus dos Godofredos, e pronto, e fica lá. E quem vai tirar aquela placa de lá, certo? Então, cada um pensa de um jeito. Então, voltando para cá, eu trabalhei com vocês até os dons, até o sexto dom, chamado Operação de Maravilhas, e nós conversamos a respeito dessa operação de maravilhas. Assim como a live de domingo, nós falamos em Jesus multiplicando os pães para que com 5 pães e 2 peixes, ele alimente 5.000 homens, fora crianças e as esposas, as mulheres que estavam ali. Então veja, quase 20.000, talvez até mais pessoas, comendo dos 5 pães. A contagem de quase 5.000 homens, quer dizer, 1.000 homens para cada pão, certo? 1.000 homens para cada pão, 1 para 1.000. Essa matemática de Deus é fantástica. Quando você lembra que eu falei lá na criação do mundo, e o próprio Moisés diz que os anos de Deus é como um dia é como 1.000. 1 para 1.000 é uma coisa fantástica, né? Você planta 1 e colhe quanto? Você colhe 1.000, né? Centenas de centenas. Então, essa matemática de Deus, ela é bem difícil da gente compreender no contexto humano, certo? Então, eu falei para vocês que o dom de maravilhas, a operação de maravilhas, ele era exatamente esse contexto aí. Mandar um morto se levantar, mandar um vento parar, né? E como Josué que manda o sol, detente, tu, lua, no vale de Avalon. Quer dizer, eu preciso de claridade, a gente vai batalhar aqui agora. E Elias ora, o fogo que desce do céu. Operação de maravilhas, isso é dom espiritual? É dom espiritual, tá certo? Então, agora nós vamos seguir, dar sequência a esses dons, e como eu prometi, nós vamos falar desses dons chamados profecia e língua estranha. Mas antes de entrar nos dons propriamente ditos, eu quero falar um texto a respeito desses dons, que é exatamente Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 14. Note que no capítulo 13, ele vai citar os dons, vai falar sobre esses dons, vai conversar sobre esses dons, né? Ele vai colocar cada dom na sua ordem, tudo direitinho. Então, o capítulo 13, ele usa para falar a respeito dos dons espirituais e dessa ordem fantástica a respeito dessa maravilha que são os dons espirituais. Mas agora no capítulo 14, quer dizer, ele vai deixar uma colocação bem extensa a respeito dessa divisão interessante que a gente tem que perceber da diferença entre o falar em línguas e o profetizar, que hoje em dia está muito misturado. A gente está vendo isso acontecer, fenômenos dos mais variados acontecendo, mas que são, infelizmente, aprendidos, né? Eles são, um vai pegando do outro num sincretismo religioso que acaba saindo completamente do contexto bíblico, daquilo que é da palavra de Deus. Então, se eu estou no culto e alguém diz glória a Deus e eu digo glória a Deus, isso é ser pentecostal. Se eu estou no céu, está esperando cada um de nós e eu sinto no meu coração a alegria do Senhor e eu digo aleluia, eu concordo com isso aí, isso é ser pentecostal, certo? Não é só quem fala língua estranha que é pentecostal. E, aliás, eu quero dizer uma coisa, nem todo mundo que fala língua estranha é pentecostal. Às vezes é muito mais carnal, muito mais pecador, muito mais hipócrita do que muita gente que não fala, tá certo? Aprendam isso aí, eu estou falando porque eu tenho bagagem para falar, a minha experiência é grande, eu já rodei a igreja de tudo quanto é lugar e eu posso garantir para vocês que muita coisa que dizem que é dom espiritual, não é dom espiritual. Então veja, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 1, é um texto longo, mas eu vou ler aqui.
Ele diz assim, ó, segui o amor, porque nada vale para Deus sem amor. Nada vale para Deus sem voluntariedade. Nada vale para Deus se você não fizer porque quer fazer. Se você está fazendo porque está sendo obrigado, ou está fazendo com o intuito de ganhar alguma coisa em troca, deixou de ser para Deus. E aí vem a palavrinha que eu gosto muito, que eu já falei para vocês, de vez em quando essa palavrinha aparece, que deixa alguns predestinistas meio perdidos, né? Porque predestinismo virou uma religião hoje, impressionante, né? Deixou de ser uma denominação para virar uma religião. E aqui está dizendo, procurai com zelo, procurar. Eu já expliquei aqui o sentido dessa palavra. Então é uma coisa que depende de nós, depende de você. Ah, Deus não quer me encher do Espírito Santo. Isso é uma heresia. Deus derramou sobre toda a igreja, é para todos que quiserem. Basta você querer. Assim como a salvação Deus deu para toda a humanidade. Aquele que quiser vai ser salvo. O que não quiser já está condenado, não tem jeito. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Porque o dom de profecia, ele é realmente problemático para quem não sabe lidar com ele, para quem usa sem a capacitação, a meninice, a falta de domínio sobre essas coisas acaba virando heresia, certo? E ele diz aqui então, ó, versículo 2, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala com Deus. Então, para que a língua estranha serve? É uma espécie de comunicação indescritível, certo? Que não tem como você explicar, e quem está do teu lado não tem a menor ideia, ele até é envolvido com isso, e de repente ele se alegra também, e ele entra também na fogueira, mas a interpretação, o entendimento, o conhecimento físico humano não entende. A língua estranha não é para ser entendida, ela é para ser falada como uma forma de verbalização daquilo que o teu íntimo sente com Deus e nem você mesmo compreende. Está escrito aqui, não sou eu que estou inventando. Então Paulo diz, aquele que fala em língua estranha não fala aos homens. Então não adianta. Como eu disse a vocês, aquela mulher que subiu no púlpito falou 10 minutos em língua estranha e depois disse, eu falo assim contigo porque tu entende. Eu não entendi nada. Ela desceu. E muitas vezes tem isso. Tem gente que levanta, começa a falar língua estranha, atrapalha o culto, para todo mundo fica ouvindo, pensando que vai sair ali alguma coisa realmente que preste, infelizmente, mas não sai nada, só barulho. Porque é como se você pegasse uma lata, jogasse pro alto, ela cai no chão, faz um estardalhaço tremendo, mas não tem nada. Por isso que Deus nos qualifica como vasos de barro, porque o barro não vale nada, o importante é o que tem dentro. Agora, se eu me coloco como vaso e não tem nada para apresentar, então eu não sou vaso, tá bom? Eu posso ser outra coisa e estou achando que sou vaso de Deus, tá bom? Então veja aqui, no contexto que está escrito, certo? Aí ele vai para o 3, olha, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, primeiro, exortação e consolação. Então, eu falo em língua estranha, é entre eu e Deus. Se é entre eu e Deus, para que eu vou falar alto, atrapalhar todo mundo? Certo? E se eu começar a falar língua estranha, eu não vou ouvir quem está cantando, eu não vou ouvir quem está louvando ao Senhor, eu não vou ouvir quem está pregando, eu vou fazer meu culto independente. Então, para que serve a língua estranha? Para você, na sua intimidade com Deus. Você fala baixinho, naquele momento ali, você fala com Deus em baixinho lá, nem você mesmo entende. É como Paulo explica, como às vezes gemidos inexprimíveis, porque você não sabe orar como convém, mas o teu espírito e o espírito de Deus se comunicam numa condição que a mente humana não consegue perceber, certo? Então cuidado com isso aí, porque a língua estranha não é para ser falada alto, a não ser naqueles momentos que você às vezes está muito glorificando a Deus e está um louvor muito gostoso, as pessoas geralmente liberam e aí falam línguas na hora do louvor, no momento.
mas enquanto você fala, você não consegue ouvir. E imagine um banquete numa mesa muito gloriosa, muito bonita, todo mundo comendo e você falando. Ora, quem come não fala. Então você se cala para poder comer. E se o culto é um alimento, quem está pregando está te dando um alimento espiritual, então é hora de você se calar para comer. Depois você pode conversar à vontade com Deus e com os homens. E é isso que Paulo está tentando fazer a igreja entender, certo? Então o que ele diz? Versículo 4. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, se eu falo língua estranha para mim mesmo, eu estou edificando a mim mesmo. Mas se eu falo língua estranha alto para toda a igreja, eu não estou edificando a igreja, a não ser que seja uma profecia. A profecia edifica a igreja. É Paulo quem está falando aqui, não é o Jorge Videira. O Jorge Videira só está repassando para vocês, tá certo? E aí vem o versículo 5. Eu quero que todos vós falem em línguas. Olha o que o apóstolo está falando. Né? É bom, seria ótimo que todos os crentes falassem em línguas, mas que muito mais profetizassem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Por quê? Nesse contexto, ele está colocando o que profetiza maior. Por quê? Porque na hora do culto, a profecia serve para a igreja, mas a língua estranha não serve para a igreja, serve somente para a própria pessoa. Está bem claro isso, eu acho que não precisa nos determos aqui para explicar muita coisa. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetiza, porque o que profetiza é maior do que o que fala a língua, a não ser que também interprete para a igreja receber a edificação. É aqui que eu quero que você entenda aquele texto lá de Atos dos Apóstolos, quando o Pentecostes desceu, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e todos começaram a falar línguas repartidas como de fogo. O que aqueles que estavam ouvindo diziam? Olha, principalmente aqueles cretenses e árabes, o Atos 2, versículo 11 diz assim, ó, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos em nossa própria língua. Opa, então, veja, não é uma língua do anjo, é uma língua que o ser humano pode entender no contexto da língua natal dele. Então, quem sabe você que nunca falou aramaico, de repente vai falar aramaico. Aquele que nunca falou em tupiniquim vai falar, né, guarani, ou sei lá o quê, quais são as diversas centenas e centenas de línguas espalhadas pelo mundo, né? Eu já ouvi testemunhos de pessoa que começou numa hora de sufoco a falar em línguas e a outra pessoa entendeu tudo e problemas sérios foram resolvidos através da manifestação espiritual. Agora veja o que o texto diz: cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas. O quê? O que quem está falando em língua está fazendo? Está falando das grandezas de Deus. Então, o que eles entendiam? Entendiam na própria língua deles, os pobres galileus falando em línguas que eles mesmos interpretavam, entendiam. O milagre estava no ouvir, não estava na boca de quem falava, mas naquela capacidade de ouvir. E eles entendiam na língua natal deles. Olha que coisa fantástica. E o que eles entendiam? Falar grandezas ao Senhor. Combina com o que Paulo está dizendo, porque Paulo está dizendo que o que fala em línguas fala a Deus, fala a grandeza de Deus, é como se fosse uma oração de exaltação, de adoração, de glorificação ao Senhor. A língua estranha é o Espírito glorificando a Deus, é você, sem perceber, falando grandezas de Deus para Deus. Não tem nada a ver com conversa. Então, às vezes a gente vê o culto para porque fica uma língua estranha dali, o outro língua estranha de lá, e o outro língua estranha dali, o outro língua estranha de lá. E o próprio Paulo está dizendo, se não houver intérprete, cale-se. Cale-se todos. Ele vai explicar agora. Versículo 6, olha o que ele diz, voltando lá ao capítulo 14. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Então eu subo no púlpito e começo a falar língua estranha, a igreja vai ficar me olhando.
Talvez alguém lá se anime e comece a falar língua estranha também, ou alguém lá goste, mas entender, compreender, ninguém vai compreender absolutamente nada. E se tiver alguém lá com o dom, e Deus deu o dom da interpretação, vai interpretar a pessoa falando língua? Vai. E qual vai ser o sentido da interpretação? A pessoa falando das grandezas de Deus. Então não existe essa comunicação no contexto de conversar em língua estranha que a gente vê em muito lugar. Não, eles estão conversando em língua estranha. Um não está entendendo nada que o outro está falando. Essa é uma verdade. Não. O que está havendo ali é uma meninice que poderia ser ensinada para que o culto fosse um culto mais gostoso, mas acaba que fica essa coisa. Aí o outro lá levanta e fala em língua e se contorce, e o outro também se contorce, e fica aquela demonstração de autoridade, quando na realidade, poder de Deus mesmo, a gente não consegue ver, tá certo? Então, cuidado, é o texto bíblico que está dizendo. Eu sei que tem muita gente aí que está com raiva, vai botar meu nome lá na oração dizendo que eu sou o anticristo, né? Eu sou o falso profeta, sei lá o que vão dizer, mas é a Bíblia que está dizendo, de um homem que é pentecostal a vida inteira e conviveu com todas essas coisas. Então, versículo 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, do que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, certo? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, pense, por exemplo, uma bateria, ela sozinha lá vai fazer som? Se não tiver alguém que toque, você pega uma criança, dá uma baqueta na mão dele e manda ele tocar. Ele vai fazer bau, 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 bau. Daqui a pouco você não vai aguentar mais, você vai dizer, peraí, esse som não está me agradando, né? Então, dar qualquer instrumento na mão de quem não sabe usar, vai ficar irritativo, vai ficar cansativo, vai ficar, sabe, vai perturbar, não vai trazer nada de gostoso. Por quê? Porque não há a competência. E é isso que o apóstolo está falando. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta ou seja cítara, não forem sons distintos, como se conhecerá o que toca com a flauta ou com a cítara? Como é que nós vamos saber o que está sendo tocado ali se a pessoa não sabe tocar? Porque se a trombeta não der o sonido certo, como se preparará para a batalha? Então veja, você agora está vendo muitos vídeos na internet do exército, né? Muita coisa está postando. Então tu nota, percebe, eu, por exemplo, que fui do exército, eu vejo muito bem, quando, por exemplo, ombro arma, pá, aí tudo, pum, bota a arma na. Aí, posição de cine, pá, pá, pam, pararam, pam, 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 aí tudo, pum, sentido. Porque o toque, ele tem que ser de acordo com os ouvidos que foram preparados para, quando ouvir aquele toque, obedecer o comando da corneta. Mas se o camarada não souber tocar, a tropa não vai saber nada do que está acontecendo. Então tem muita gente com trombeta na mão, fazendo barulho, e não está servindo para nada, e a tropa está completamente perdida, cada um para um lado, porque ninguém está sendo comandado, ninguém está sendo ensinado, ninguém está sendo doutrinado. Então, do que adianta uma trombeta na mão de alguém que não sabe tocar? Um batalhão vai ficar perdido. Versículo 9. Assim também vós, se com línguas não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que vocês dizem? Porque estáis como falando ao ar. Uma pessoa que fala língua estranha, sozinha lá, alto, ela está atrapalhando quem está do lado dela, que quer ouvir o culto, que quer participar do culto, que quer ouvir o louvor, que quer... Então, fala baixinho. Você está sentindo o fogo de Deus? Fala baixinho com você mesmo. Eu concordo que você está querendo falar, eu acho que é legal você falar, mas você não tem direito de atrapalhar todo mundo. Por que que essas pessoas acham que os outros têm que ouvir o barulho delas? Eu moro num condomínio e eu vejo isso acontecer praticamente todo dia. Quem liga o som, liga bem alto. Caramba, ele já está dentro de um apartamento, para que ele vai ligar o som tão alto? Porque ele quer que os outros ouçam o barulho dele. Já viu na praia? Cada um pega uma caixa de som desse tamanho.
Não existe fone de ouvido? Existe. Ele não pode botar o som de um fone de ouvido a ponto de estraçalhar o cérebro dele? Pode, mas ele quer que você ouça o barulho dele. Ele quer falar bem alto porque ele quer que você ouça as bobagens que ele está falando, certo? Então, muita gente tem essa falta de educação e acabar se extrapolando no contexto da altura do som, do contexto do respeito que ultrapassa o limite dos outros. Dentro da igreja é a mesma coisa. Então, meu Deus, se eu vou para um culto, eu quero ouvir uma palestra, eu quero ouvir um estudo bíblico, é hora de abrir a Bíblia e estudar, não é hora de falar língua estranha. Agora, você tem a noite toda para você falar em línguas estranhas. Muitas vezes na minha vida, eu fiquei 2, 3 horas falando em línguas estranhas com Deus. Isso é problema meu com Deus. Entendeu? Agora, você falar no meio da igreja 2 horas, o culto só tem 1h30, às vezes no máximo 2 horas, você vai atrapalhar o culto todo, tá certo? Então venha para cá, olha só. Então, versículo 10. Há, portanto, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem eu falo e aquele que fala comigo também. Ele fala em língua estranha, eu não entendo nada. Eu falo língua estranha, então seremos bárbaros. Bárbaro era aquele que não falava em grego. Todo o povo que não sabia falar grego era considerado bárbaro. Então, se você não falar em grego, ele não vai entender. E se ele falar lá na língua bárbara dele, você não vai ser entendido, tá certo? Então, vamos, enfim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, línguas estranhas, ore para que possa também interpretar. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem o fruto. Fica sem sentido, fica sem eu entender nada. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito? Isso é bonito. A gente viu, às vezes, uma pessoa começa a cantar e, de repente, lá na hora daquela coisa, ele mistura a língua estranha com a língua comum e tal, e aí com o conjunto tocando e todo mundo cantando junto, e a gente vê que a pessoa ali está se deixando levar, mas não é um descontrole, não é uma coisa que a pessoa é possuída e fica perdida, completamente tomada, não. A pessoa tem que ter controle e saber que aquela língua, o espírito dela está gostando, mas os outros não estão entendendo nada, certo? Então, continuando aqui, podemos cantar em espírito? Pode cantar, olha que coisa interessante, né? Cantar espiritualmente, canta, eu conheço, né, pastoras, inclusive, que gostam, na hora de cantar em línguas e tal. De outra maneira, se tu bem dizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Então, eu vou cumprimentar você em língua estranha. Oi, fulano. E alcachofra, e cheeseburger, hambúrguer. Aí você vai ficar olhando para minha cara, porque não vai entender nada do que eu estou dizendo, né? Você está fora daquele contexto. Então, é importante. Agora, versículo 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que vocês todos. Todavia, antes quero falar à igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possam também instruir outros do que 10.000 palavras em línguas estranhas. É Paulo que está falando. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falareis a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor.
De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Perceba isso aqui. Olha o que ele está dizendo, versículo 22, tá bom? Leia na sua casa, medita e depois escreve aí a sua opinião, que eu não estou enxergando nada hoje. Eu estou falando aqui, nem sei se vocês estão me ouvindo, mas eu estou mandando o barco para frente. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem em línguas, e estarem ali alguns indoutos ou infiéis, não dirão porventura que todos são loucos? Você vai ver que está todo mundo pulando, todo mundo sambando, todo mundo falando em língua, todo mundo caindo para o outro, para o outro. Você fica olhando aquilo ali e você fica achando que está todo mundo doido, né? Todo mundo doido, tá certo? Mas se todos profetizarem, algum doido ou infiel entrar na igreja, e todo é convencido e todos podem ser julgados. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, a profecia edifica os que estão em volta. A língua estranha edifica você. A não ser que a língua estranha tenha uma interpretação. Se não tiver interpretação, então é melhor que você fale baixinho ou fale fora da igreja, né? Ou se cale. Se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, mas que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, fala consigo mesmo, com Deus, baixinho. Na hora da igreja, é a hora de cultuar. E em casa você pode fazer à vontade. No teu quarto, você fala língua estranha a noite toda. Mas por que muita gente gosta de falar na igreja, falando bem alto? Não é porque ele está sentindo a presença de Deus, é que ele está sentindo a vontade de aparecer. Aí ele quer que todo mundo bata palma, achando que ele é o rei da cocada preta, o dono de todos os dons espirituais. Certo? Então, a mesma coisa, fales de 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se outro que tiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos. Então você pode esperar a hora certa de falar, sem atrapalhar ninguém. Não vá parar um culto com 200 pessoas para falar para uma pessoa. E quando muito, uma profecia que serve para todo mundo. Eis meu servo que eu estou vendo tua luta. Caramba, tu fizer isso nessa pandemia que está aí, tu vai falar com a igreja toda. Tenho visto o teu sofrimento, meu servo. Pronto, está falando com todo mundo. Não é? Se eu fizer isso aqui nessa live, vão mais de 100 pessoas. Pastor, o senhor falou comigo. Não é? Porque há coisas que são para todos. Então, esses profetas que profetizam no ar, sem um sentido, não vão chegar para perto da pessoa para conversar no pessoal, eles geralmente não são lá muito confiáveis, não. Certo? Então, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Certo? E ele vai continuar a falar a respeito desses questionamentos até o versículo número 40. Façam tudo com decência e ordem, o que está no 40. Então, a primeira coisa que eu queria falar agora seria a profecia. Então, o que é a profecia? Profecia é a operação de um dom que se manifesta de forma sobrenatural, usando a vontade da pessoa. O recado vem à mente da pessoa, vem de uma forma que a pessoa receba o estímulo de Deus para falar com alguém ou com a própria igreja, certo? Aí tem que haver ordem, certo? Determinadas igrejas
Antes de você profetizar, você tem que ir para a pessoa e dizer, olha, eu tenho um recado de Deus, e aí o pastor vai dizer se aquilo ali procede ou não procede. A pastora que estiver liderando lá vai dizer que essa coisa de levantar e parar culto e fazer estardalhaço, isso geralmente não é bíblico, não tem esse contexto não. Não existe isso na Bíblia, tá certo? Então, essa operação que vem na mente, a inspiração vem na mente e a pessoa vai falar. Mas cuidado que hoje as pessoas estão profetizando como se estivessem incorporadas. E reparem que elas usam a expressão verbal, os pronomes, como se o próprio Deus estivesse no corpo delas falando. Eis que eu falo no meio de vós. Sim, você até pode falar isso seguido da frase, assim diz o Senhor. Como os profetas do passado faziam, né? Ó homem, ó rei, assim diz o Senhor. Teu povo não sei o que, teu reino será desse jeito, assim diz o Senhor, assim me mandou o Senhor falar com você. Então, bota o Senhor no negócio, porque você não está incorporado, você não é o Senhor. Eu conheço pessoas que se acham mesmo os senhores, eles querem ser tratados. Então, a Bíblia deles é a Bíblia do Senhor, a mesa onde eles sentam é a mesa do Senhor, a comida que ele recebe, a comida é do Senhor, nem os filhos podem comer a comida que ele ganha, porque é a comida do Senhor, então ele é consagrado em tudo, né? Então, nesse contexto, assim diz o Senhor, é a expressão que deve ser usada com todos os que profetizam, para que a igreja compreenda que ela está falando em nome do Senhor, mas o recado está vindo do Senhor e não está havendo nenhuma possessão, nenhuma incorporação no sentido da palavra de Deus, certo? Então, durante o exercício, a anunciação profética, o profeta conserva sua lucidez, normalmente, conforme nós lemos lá no capítulo 14, versículo 29 e 33. O profeta é um porta-voz de Deus, que ele pode ser revelado, ele pode receber o recado para falar com o pastor, pode falar com pessoas da igreja, ou até mesmo com toda a igreja, mas vai depender de quem está dirigindo a igreja e quem está pregando no momento, certo? Porque você não interrompe uma mensagem para profetizar. Você vai ao pastor e diz, ó, Deus me deu um recado assim, assim, assim. Posso falar? Como é que fica? E o pastor é que vai decidir como é que fica essa coisa aí. Mas tem gente que tem medo de falar isso para o pastor, porque acha que o pastor é carnal, porque acha que o pastor não é cheio do Espírito. Eu já fui acusado dessas coisas várias vezes, né? Quando eu não estava na igreja, era profecia o culto todo. Eu cheguei na igreja uma vez, tinham 3 microfones, um na mão de cada profeta, profetizando, um monte de profeta. Quando eu entrei na igreja, acabou a profecia. Quando me viram, acabou. A profecia de 3 ao mesmo tempo, parou. Aí eu só fui pegando os microfones na mão deles, fui para o púlpito e falei, irmãos, me perdoem, mas isso que estava acontecendo aqui deve ser alguma coisa estranha, porque é meio estranha, né? Porque se a minha chegada parou tudo, se fosse Deus mesmo, não ia parar porque eu cheguei, né? Então, no contexto aqui, o dom é usado para edificação, consolação e exortação. O dom espiritual não é para envergonhar, não é para desmascarar, não é para mostrar pecado, não é para desonrar ninguém, porque Deus não faz isso. Deus não desonra a pessoa publicamente. Deus não joga o pecado da pessoa no rosto. Deus toca no coração para que a pessoa se arrependa. Então, se você vê alguém dizendo ainda mais uma profecia louca dessa. Uma vez eu estava numa igreja e alguém se levantou lá, eis que eu vejo adultério em cima desse púlpito. Aí eu me levantei e disse, gente, vocês me perdoem, eu não sou daqui, não sei como é que é o sistema daqui da igreja, mas eu estou sentado aqui no púlpito e eu gostaria que o profeta que acabou de falar pudesse identificar quem está em pecado aí de adultério, porque acabou que me atingiu, eu estou sentado aqui em cima. Eu estou aqui, eu não sou daqui, cheguei hoje, vim de longe para pregar aqui, e agora está dizendo que tem adultério no púlpito, então eu quero que ele diga
com quem ele está falando, de quem ele está se referindo, porque do contrário eu estou me sentindo aqui, né, constrangido, porque eu estou no púlpito. Como é que você vai dizer que tem pecado em cima do púlpito se você está acusando todo mundo ao mesmo tempo? Né? Então isso é crime, é difamação, é calúnia. Isso aí é uma contravenção penal que você tem que ser responsabilizado, inclusive. Então, cuidado que essas coisas que a gente ouve por aí, nada tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo une, o Espírito Santo aconchega, o Espírito Santo traz. E mesmo que haja pecado, lembra como é que o profeta falou lá com Davi? Estava em pecado? Que pecado terrível! Mandou matar o esposo de uma mulher que ele já tinha adulterado com ela para poder ficar com ela para ele. Olha que coisa terrível, adultério, assassinato, tanta coisa errada. Aí o profeta chega para ele e diz: meu rei, tinha um servinho do Senhor, sabe, que tinha uma ovelhinha só. Enquanto isso, o vizinho dele tinha todas as ovelhas que ele quisesse para o reino todo. E agora, esse que tinha todas as ovelhas, pegou a ovelhinha daquele homem pobrezinho que só tinha aquela e ainda mandou matar. Aí o Davi disse: o quê? Peraí, me diga quem é esse homem é digno de morte? Aí o profeta diz: pois é, rei, você é esse homem. Foi assim que você fez. E como é que Natan falou com o Davi? Lá, sozinho com ele. Não foi no meio do trono, não chegou no meio de todo mundo para falar quando ele estava sentado no trono com toda a sua corte, para envergonhar ele na frente de todo mundo. Então, cuidado, que muita coisa do que você vê por aí são profetadas, né? Então, profecia é para edificação, consolação e exortação. Ela tem que trazer a pessoa para Deus e não jogar no mundo de vez, tá certo? Outra coisa importante é que a profecia tem que ser julgada. O profeta não, você não julga o profeta. O máximo que pode acontecer é o pastor dele chamar ele e doutrinar, ensinar para que ele profetize de forma correta. Agora, a profecia tem que ser analisada. Espera aí, o camarada falou que ia chover fogo hoje aqui, eu estou esperando fogo. Eu já vi pregador fazer isso. Tem pregador aí que diz que comanda os querubins. O camarada é poderoso, é fogo. Rapaz, eu nunca consegui dar ordem para um anjinho, nem pequenininho, nem esses anjinhos que as crianças costumam ver, né? Que parecem crianças em forma de anjo. O camarada não, é poderoso. Ele bota um querubim num canto, ele bota um querubim no outro, ele amarra todos os demônios numa área de não sei quantos quilômetros da redondeza. O homem é extremamente poderoso e promete: hoje Deus vai fazer isso assim, assim, assim. Deus está me revelando que hoje vai acontecer isso. Aí você espera o final do culto e não acontece nada. Então, se você vê lá numa placa: tragam os doentes que eles serão curados, e você leva lá o camarada para ser orado, receber a unção, e o indivíduo não é curado, é propaganda enganosa. Ele botou uma propaganda lá de que todos podiam vir para ser orados e curados. E cadê que ele não curou? Então é propaganda enganosa. É verdade. Isso aí é um charlatanismo, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A profecia tem que ser julgada especificamente. Então, ela tem que se cumprir, senão não é de Deus. E se não é de Deus, aí sim, aquele profeta tem que ser exortado e entender o que está acontecendo. A mesma coisa chamada variedade de línguas, que a gente já acabou conversando sobre ela também. Variedade de línguas tem a ver com essa sensação espiritual que o indivíduo sente, e às vezes ele nem pronuncia uma palavra específica, ele não pronuncia uma frase, às vezes ele emite um som, ou ele chora, ou ele... Eu já vi gente uivar, chorando, babando, aí a pessoa: eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então isso aí que está acontecendo contigo é o quê? É o demônio que está em você? Porque você está cheio completamente, você não está conseguindo nem ficar em pé de tanto que você está aí, né, cheio da sensação da presença de Deus. Isso aí é o que então? Então, se você está sentindo a presença de Deus, isso é o Espírito Santo. Como é que Deus se manifesta? Né? Ah, não, porque eu não consigo falar. Se você não consegue falar, porque você não começa a falar. Tem que começar a falar. Não quer começar a falar, é um direito que você tem. Agora, não há nenhum desmérito. Se o indivíduo não quer falar, o problema é dele, né?
na história da minha vida, eu conheci várias pessoas que nunca falaram uma língua estranha. E foram extraordinários amigos e obreiros de valor no meu ministério. E eu já vi muita gente que profetizava, que sapateava, que pregava que era uma maravilha, e me trair, de levar à igreja, de falar mentiras a meu respeito. E é uma coisa que a gente vê por aí. Então, cuidado, porque a falta de compreensão nessa parte faz com que muito exibicionismo acabe sendo transformado no meio da igreja, onde as pessoas começam a fazer uma balbúrdia e o culto deixa de ser agradável ao Senhor. Aí você pergunta, como é que foi o culto? A pessoa, bom, o que Deus falou? Não, o culto foi ótimo, sim, mas o pregador pregou o quê? Não sei não, mas olha, foi uma maravilha. Quer dizer, mexe com as emoções, mexe com muitas coisas, mas não mexe com a compreensão. A pessoa não sai de lá diferente, ela não ouviu a palavra, ela não saiu modificada, ela saiu do mesmo jeito que entrou, ela só pulou, gritou, como se estivesse num baile funk, ela pula, ela dança, ela se agita e volta para casa feliz porque pulou, cansado de pular, mas alegre porque pulou. E muitos cultos hoje estão sendo exatamente isso, muita gente pulando, muita gente gritando e pouca gente entendendo o que realmente está acontecendo. Então, a profecia está em primeiro lugar. O falar em línguas tem a ver com a edificação do indivíduo com Deus. Não é uma coisa para falar para a igreja, a não ser que tenha intérprete, alguém que interprete a língua e passe para a igreja o que aquela pessoa está falando. E mesmo assim não vai ser um recado de Deus em língua estranha, vai ser interpretar o que a pessoa está falando com Deus, grandezas de Deus, como foi o caso lá de Atos capítulo 2, as pessoas ouviam, cada um na sua língua natal, eles falando em línguas, adorando a Deus, as grandezas de Deus sendo ditas no próprio idioma. Então, cuidado com isso aí, porque o que fala para a igreja mesmo é profecia. Ah, pastor, mas eu já vi uma pessoa levantar falando em língua estranha e o outro profetizar para a igreja. Sim, acontece muito isso. Né? O que você vê ali são duas pessoas com dois dons. Um está falando em línguas e o outro está profetizando. Se o que está falando em língua se calar, talvez o que está profetizando perca a motivação. Né? Por falta de treinamento, por falta de entendimento, por falta de experiência, ele perde a motivação. Então a gente vê muito isso, que às vezes um falando em língua estranha está motivando o outro, mas o que está havendo ali é uma profecia, não está havendo uma tradução, porque interpretação não é tradução. Quando eu pego, por exemplo, alguma palavra no hebraico ou no grego, eu pego essa palavra e trago, por exemplo, a palavra Yeshua, né? Yeshua, que vem para nós, que nós traduzimos como Jesus. Olha que pronúncia diferente, porque ela foi transliterada, ela foi ao mesmo tempo trabalhada para que se transformasse no Jesus que nós entendemos, certo? Para a gente, Jesus é a pessoa do Filho de Deus. O Yeshua, né, que é para muitas línguas, veio a se formar com Josué, Yoshua, que é a mesma coisa, acabou sendo a mesma palavra, salvador ou salvação. Então, Josué era salvação, Jesus é salvação, a mesma expressão, dependendo da língua que foi usada e em que tempo isso foi usado, com a adequação do idioma, que a gente chama de transliteração. Então, a gente percebe que uma língua estranha, ela não tem esse valor para que seja traduzida. Então, há muita gente que acha, poxa, fulano traduziu direitinho. Não, língua estranha não é traduzível, a não ser que o indivíduo entenda na sua própria língua natal, e ele aí está entendendo uma língua humana, que ele, na língua natal dele, falava. Não é a língua dos anjos. Mas, pastor, eu já ouvi muita gente falando, dizendo que está falando a língua dos anjos. Anjo não tem um corpo humano. Ele se materializa como um ser divino, ele se materializa, ele deixa de ser espiritual para poder se tornar material a fim de que possa ser visto, e ele também se humaniza, ele aparece em forma humana. Então, todas as vezes que você vê anjo se manifestando, é em forma humana, de varão, de homem. Ele toma a forma de homem, assim como Jesus
veio, se formou homem para poder habitar entre nós. Então, para que a gente possa entender, a pessoa fala no idioma daquela pessoa. Então, quando o anjo falou com o Abraão, falou com ele na língua natal dele, que era lá a língua que ele falava no meio dos mesopotâmicos, porque depois de Abraão que o hebraico vai ser formado, né? Então antes não se falava o hebraico, se falava o aramaico. E essas coisas todas que vão ser formadas com essas línguas várias. Então que língua era falada na época de Daniel lá no cativeiro? Também o aramaico, já diferente do aramaico que era da Mesopotâmia, da Babilônia antiga, porque os tempos se passavam. Assim como hoje, por exemplo, o hebraico que é falado hoje em Israel não é o hebraico bíblico. Se você pedir às pessoas que moram em Israel, que nasceram em Israel, que falam hebraico fluentemente, lerem o hebraico bíblico, eles não vão conseguir ler, não vão conseguir entender, porque a língua muda. É como nós hoje, o português de Portugal, para nós, quanta diferença existe? Não é verdade? Muita diferença. Então, não é uma tradução. Língua estranha não é traduzida, ela é interpretada pelo Espírito. Aí é uma outra coisa que não é tradução, é uma interpretação. Então, numa interpretação, uma folha de papel pode ser um monte de coisa, tá certo? Numa interpretação, uma caneta pode ser um monte de coisa. Por quê? A interpretação, ela vai dar margem a um monte de coisas figuradas. Então, quando a gente lê Apocalipse, a gente vê os chifres. Chifres significam um monte de coisa. Pode significar reinos, pode significar poderes, pode significar reis, pode significar um monte de coisa, autoridade, né? Então, a interpretação não é tradução. Cuidado com algumas pessoas que acham que é a mesma coisa, porque não é. A mesma coisa é um monte de japonês em cima de um caminhão. É tudo igual, é a mesma coisa, a cara um, a cara do outro. Amém? Que Deus abençoe você. Espero que eu tenha tocado em muitas feridas, mas que eu tenha conseguido, né, pelo menos limpar algumas dessas feridas e que a gente tenha a harmonia. Eu não estou conseguindo enxergar nada aqui, se vocês estão participando ou não. Vou ler depois, quem sabe eu consiga ler o que está sendo dito e as expressões de vocês poderão dizer. Caso você não concorde com o que eu estou falando, venha com texto bíblico, certo? Ah, pastor, não concordo com nada que o senhor diz. Tá bom, é um direito que você tem de não concordar, mas eu não usei nenhum texto meu, porque eu não escrevi nada. Eu usei textos bíblicos para expressar exatamente isso. Então, eu quero terminar essa parte lendo mais uma vez o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 5, que diz assim: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então veja, esses três dons trabalhando de uma forma maravilhosa: profecia, língua estranha e interpretação da língua, que não é tradução da língua, é interpretação da língua. Eu não sei se fui claro. Se não fui claro, me cobrem, que a gente pode voltar a esse assunto de novo, porque eu não tenho nenhuma preocupação com relação ao tempo. O importante é que a gente tenha conseguido fazer o que a página se propõe. A Bíblia tem resposta.